Sobre a verdade, um olhar. Para mar agitado, uma boia. Para os andares mais altos, uma escada. Para o engessado, um par de muletas. Para a piscina, trampolim. Para a vida plena, motivação. Paz e bem. A hora é agora de você dizer que ama, de você dizer que a chama da vida nunca se apagou em si. A hora é agora de você dizer que o tempo soube curar as feridas que a estrada lhe causou. A hora é agora de você dizer que perdoa, de você dizer que esqueceu intrigas, que você esqueceu as brigas, que agora é um tempo novo. A hora é agora de você dizer que quer reconstruir seu mundo, que você quer se empenhar a fundo em um novo amanhã. A hora é agora de você olhar para frente, de você acreditar que será diferente. Estamos iniciando o programa Sobre a Verdade, um olhar. Por aqui. Espiritualidade, autoconhecimento, saúde, medicina integrativa, relações humanas, artes, sucesso profissional. Fique conosco. Cuida da imagem que você anda deixando por onde passa. Que lembrança você anda gravando nas pessoas? Você é o símbolo da alegria, da bondade, da esperança e do desespero. A falta de esperanças? Por onde você passa, você fala de realizações, de boas energias. Tem sempre uma boa notícia, uma palavra amiga, um gesto de esperança, ou leva consigo a reclamação, a agonia, o gemido constante, os olhos sempre úmidos de lamentação? Onde você chega, se aproximam as pessoas para o cumprimentar e querem lhe abraçar com festa, ou se afastam com mil desculpas pela sua negatividade? Se alguém lhe der um espelho agora, seu rosto vai mostrar a alegria de quem tem a certeza da vitória ou a tristeza de quem se acostumou com a dor e a derrota? Seu rosto é a expressão de quem espera alguém ou alguma coisa para ser feliz, ou de quem já vive feliz com o que tem? Marca a sua caminhada pela terra com marcas que nunca se apagam. Escreva com o coração tudo o que fizer. Assim, as dores serão passageiras, rápidas na sua vida. Carregue em você a semente da alegria e distribua para todos os que se aproximarem de você. Assim, nunca lhe faltarão amigos dispostos a dividir o peso da sua jornada. Conquiste amigos em todos os lugares por onde andar e conquistará um tesouro eterno que nenhum outro poderá apagar. Que a sua marca de vida seja alegria. Assim, deixará para sempre uma lembrança suave de quem será amado para sempre. Imagens. Vamos ouvir o Mahatma Gandhi.
o culto de imagens no sentido de dar a um ideal uma forma concreta é inerente à natureza humana, é válido até mesmo como suporte de devoção. Cultuamos uma imagem ao reverenciar um livro que consideramos sagrado. Também o fazemos quando visitamos um templo ou uma mesquita com o sentimento de santidade e devoção. Não vejo mal nenhum nisso. Pelo contrário, o homem dotado como é de compreensão limitada dificilmente poderia agir de outro modo. A imagem torna-se aquilo que o homem a torna. Não tem nenhum poder independente da santidade de que é investida pelo devoto. Não tem. Cresça, cresça sempre, mas não tenha pressa de crescer. Cresça como as árvores. Sabe, vamos solidificando cada etapa, aproveitando cada etapa. Por quê? Porque nós temos um apelo para a eternidade. Nós não temos assim uma temporalidade. E os problemas, vamos resolvê-los, mas também não tenha pressa de resolvê-los, a não ser que sejam emergenciais. Jogue para o inconsciente, lá às vezes a nossa sabedoria está muito maior, porque lá a gente não esquece de nada. Não tenha pressa, temos ainda uma eternidade toda para viver. E assim nós vamos falar sobre a terceira idade, ou a quarta, quinta, sei lá. Já nem sei, nós estamos esticando tanto essas idades, já estamos vivendo tão mais e tão melhor, que nós vamos falar numa idade de plenitude. Eu não gosto também do termo melhor idade, porque a melhor idade são todas elas. O melhor dia, hoje, o melhor ano, o que nós estamos vivendo, a melhor estação, esta, porque o melhor quem faz somos nós. Mas vamos chamar assim da idade de plenitude, de intensidade em tudo, porque nós já tivemos a experiência de muitas etapas e isso nos torna pleno em todos os aspectos. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre sexualidade na terceira idade, nessa idade plena, na idade idosa, na nossa idade. Gente, sexualidade, ela acontece desde a concepção, desde que nós, como indivíduo, somos XX ou XY. Então, o plano de Deus ele foi sectado. Para sermos a imagem e semelhança de Deus, para sermos co-criadores ou procriadores, nós temos que ser homem ou mulher, senão nós não procriamos, nós não criamos com Deus. Então a sexualidade, ela começa, quando começa a nossa existência, lá no XX e XY, e vai até, eu acho que a vida inteira, quem sabe na eternidade. Também não sei se a gente leva a identidade dessa para as outras experiências, ou outra, ou sempre. Nós não vamos falar do depois. O depois, cada um que fique com as suas interpretações. Na verdade, nós vamos falar dessa etapa maravilhosa, que é a etapa da sexualidade. Eu queria lembrar que nós continuamos plenos em tudo. A nossa sexualidade, a nossa inteligência sexual, porque temos que saber ser, ela está no cérebro. Ela não está em nenhuma parte do corpo, nós reagimos como um todo, em tudo reagimos como um todo. Comemos, eu como como mulher, eu estudo como mulher, eu danço como mulher, eu estou aqui como mulher porque sou XX. A minha afetividade, isto é um outro assunto, que nós não vamos falar aqui. Mas a sexualidade, ela continua plena, embora nós que já podemos ser avós, não precisamos ser mais mãe, nem pai. Então, somos avós. Aí, esta parte, que é uma parte generandum que a gente fala, ela realmente, ela dá um compasso de espera na terceira idade, chamada para as mulheres menopausa, para os homens andropausa. Não é perda, é modificação. Nós temos que ter cuidados especiais em cada idade. Não é assim, agora eu estou doente depois da menopausa. Não, menopausa não é doença. Andropausa
não é doença. A sexualidade, o encontro de duas pessoas, elas continuam sempre ativas, sempre ricas. Ninguém perde sexualidade. A única coisa que a gente deixa de estar é procriando, porque aí já passa esta função para os filhos. Quem é avô e avó fala, para que ser pai e mãe se avô e avó é bem melhor, né? Então veja bem, não é doença. Não vamos aqui entrar em detalhes de nada, que nem temos tempo para isso. Nós queremos tirar o mito de que a sexualidade, ela acaba. Não, ela não acaba. Ela modifica, como todas as ações da nossa vida modificam, ficam mais plenas. Os encontros são os mesmos, o afeto é o mesmo, a intensidade é a mesma. A única coisa é que quem já procriou não precisa procriar mais, ele pode fazer essa economia biológica. Falando assim, a gente pode entender que saúde, ela existe desde o primeiro momento até o último. Morrer nem sempre é doença, é finalização de ciclo. Nós temos que falar sobre doenças próprias da faixa etária. Obviamente, nenhum idoso vai ter sarampo, catapora ou coqueluche. Se ele tiver que adoecer, ele vai ter doenças da própria idade, mas não quer dizer que obrigatoriamente ele seja um doente, que obrigatoriamente ele tenha um Alzheimer, que obrigatoriamente a menopausa seja complicada, a andropausa seja complicada. Não, se ele tiver um estilo de vida bom, uma genética boa, um ambiente preservado, ele pode envelhecer com toda a saúde e morrer, vamos dizer, como dizia meu avô, morrer com saúde, ou seja, finalizar, porque a própria idade, a hiperidade, o hipersenil, ele pode findar a vida sem ter uma doença clássica, falência múltipla dos órgãos, ou seja, terminou esse ciclo aqui. Então, deixar de entender a idade plena, a terceira idade, a idade idosa, como queiram falar, como uma idade de doença. Não. Muitas vezes, e muitas das vezes, a gente adoece porque teve uma vida sofrida, teve uma vida desrespeitada. Mas se a gente respeita os ciclos de vida e se a gente tem um estilo de vida bom, não quer dizer que sejamos doentes. Queria fazer um alerta quando fala assim em sexualidade na terceira idade, que nós, por estarmos já numa fase que não procriamos mais, mas não estamos isentos das doenças sexualmente transmissíveis. Temos que nos cuidar delas. Elas também podem estar presentes se não tivermos uma sexualidade responsável, se fizermos um comportamento de risco, né? Nem sempre os cuidados sejam para quem não quer mais procriar, mas também para não ter doenças que podem estar numa falta de critério de como reagir e estar com o nosso parceiro. Então nós temos que ter cuidado de uma vida de que todo mundo vive com plenitude, mas que tem que ter cuidados, responsabilidade consigo, com os outros e com o meio ambiente. Eternidade não é tempo sem fim. Eternidade não é tempo sem fim. Tempo sem fim é insuportável. Já imaginaram uma música sem fim? Um beijo sem fim? Um livro sem fim? Tudo o que é belo tem de terminar. Tudo o que é belo tem de morrer. Beleza e morte andam sempre de mãos dadas. Eternidade é o tempo completo. Esse tempo do qual a gente diz, valeu a pena. Não é preciso evolução, não é preciso transformação. O tempo é completo e a felicidade total.
Vai construir, ampliar ou reformar? Venha para a Elétrica Zata. Aqui elaboramos projetos elétricos, laudos técnicos e tiramos suas dúvidas no andamento de sua obra, tanto residencial, predial ou industrial. Atendimento personalizado, entrega própria, produtos de qualidade e crediário facilitado. São mais de 20 mil itens para a instalação elétrica que você precisa. Tudo isso com preço que cabe no seu bolso. Elétrica Zata. Qualidade comprovada, satisfação garantida. Rua Paris 190 e Topala Norte em Blumenau. Telefone 3323-2888. Hoje estamos dando continuidade à nossa nova parceria do Jardim do Anahata e o programa sobre a verdade um olhar. Se no mês passado os nossos temas eram o chão, as raízes, o círculo, as danças, no programa de hoje a abordagem é a autoestima, a criatividade, o nosso lado emocional. Esse tem um papel fundamental se queremos vivenciar uma espiritualidade manifesta no nosso dia a dia. Quando manifestamos a nossa criatividade única, estaremos cumprindo nossa missão e estaremos deixando nossa marca no mundo. Nossa caminhada emocional aparecem os obstáculos, os nossos desafios que precisamos conhecer para saber como lidar com eles. Existem muitas ferramentas para essa grande tarefa. Hoje a Kátia vai nos falar sobre a nutrição, a Nete sobre a origem e o desenvolvimento dos florais e a Silvana vai falar sobre a aplicação dos florais no processo terapêutico. Aí estaremos compreendendo um pouquinho mais sobre a complexidade da nossa natureza e principalmente porque se quisermos fazer mudanças na nossa vida, só o conhecimento, a explicação do porquê não basta, é necessário o tempo do sentir. A alimentação ainda é o melhor remédio. A comida é o maior elo de ligação com os relacionamentos. Na maioria das vezes, nós nos encontramos em algum restaurante ou casas de parentes e amigos, para comer algo feito com muito amor e carinho. Esta comida não é o problema. O problema está na frequência dos encontros ou na quantidade exagerada que se come. Aí entra a emoção. Hoje, a ansiedade está tomando conta da alma das pessoas, sem que elas notem. A falta do autoconhecimento faz com que elas achem normal ter insônia, ter falta de paciência, a não capacidade de meditar ou escutar uma pessoa. Tudo se resume na falta de tempo e poucos percebem que o problema está nas emoções. Com ansiedade, a qualidade do alimento cai, porque não se tem tempo ou paciência para cozinhar e troca a alimentação natural pela industrializada. Assim, com a falta de nutrientes, o corpo pede socorro e o sinal é a fome ou a vontade de comer. Surge então a compulsão alimentar ou quantidades exageradas no prato, porque está morto de fome, afinal não teve tempo para comer nada até aquele momento. Tudo é um ciclo. Com a falta de nutrientes, surge a TPM e a menopausa adiantada. Os hormônios precisam de nutrientes para circular no organismo. As gorduras são importantes, mas com essas dietas radicais, onde uma hora corta-se gordura, outra hora corta-se carboidratos, o organismo não entende mais e há falha na bioquímica. Ingerir abacate, castanhas de caju, castanha do Pará, nozes, coco são fontes perfeitas para o bom funcionamento dos hormônios. Já a ansiedade, os carboidratos de baixo índice glicêmico, como as raízes, ou seja, alimento que vem da terra, já contém a ligação com o elemento terra e assim ajuda esta pessoa a ficar mais centrada
e com isso reduz a ansiedade. Os alimentos integrais, como arroz integral, pães que contêm diversas sementes, fornecem complexo B, um composto vitamínico que fornecerá energia e reduzirá a ansiedade também. Além dos chás de camomila, mulungu, que são poderosos calmantes. Portanto, avalie a qualidade do seu alimento, preferindo alimentos naturais, sem rótulo e de preferência orgânicos, porque terá menos produtos químicos e menos metais pesados. Assim, o seu organismo estará livre dessas químicas, estará cheio de nutrientes e, por consequência, terá uma mente limpa. E, claro, a criatividade surgirá sem limites. Com a emoção controlada, os encontros ao redor da mesa serão perfeitos, porque não haverá exageros e será uma oportunidade de aprendizado em relação à forma de preparos de comidas naturais e também dicas de fornecedores de alimentos orgânicos. E por fim, pessoas com autoestima elevada sempre vão possuir um corpo funcionando de verdade. Os florais representam o nosso contato com a natureza. Todo o trabalho que fazemos hoje nada mais é do que o resgate de um saber ancestral que o homem já teve e perdeu. Se lembrarmos das civilizações passadas que faziam uso das propriedades nutricionais e medicamentosas das plantas, podemos comprovar isso. Portanto, a iniciação no conhecimento a respeito dos florais deveria ser feita, de preferência, em meio à natureza e não em uma sala de aula. Evidentemente, nem sempre é possível, e hoje temos muitos recursos a nosso dispor para levar os alunos o mais próximo possível das flores que estudamos. Entretanto, a melhor sala de aula ainda é um campo, uma montanha, um riacho ladeado de flores. Podemos dizer, portanto, que a terapia floral se originou junto com o homem, no momento em que alguém reconheceu em uma flor algo que conectasse a um sentimento, uma emoção. Quem não lembra de um momento em que ficou emocionado ao receber uma flor, que por sua vez trazia uma mensagem muito específica? Feliz aniversário, te amo, vamos fazer as pazes? De forma geral, o simples contato com a flor, seja pessoalmente numa imagem ou tomando uma gota do floral, tem o potencial de produzir mudanças emocionais. Na atualidade, considera-se que os florais foram descobertos entre 1930 e 1934 por Edward Bach, médico e pesquisador inglês muito respeitado, que tinha a convicção de que a medicina poderia ir além da prática de suprimir sintomas e buscava formas de estimular o potencial de cura inerente a cada ser humano. Ele observou que pacientes motivados que tinham um interesse absorvente na vida ou amavam e eram amados, reagiam mais positivamente aos tratamentos. Depois de várias pesquisas, abandonou seu consultório em Londres e foi morar no campo, onde finalmente descobriu os 38 remédios florais que passaram a ser conhecidos como florais de Bach. Desde Dr. Bach, inúmeros pesquisadores passaram a dedicar-se ao estudo e pesquisa de novas essências florais, em todos os continentes. Temos hoje importantes sistemas florais na Califórnia, Alasca, Austrália, Brasil e em muitos outros países. O ensinamento de Dr. Bach produziu muitos frutos e atualmente vê-se a terapia floral sendo aplicada em todos os cantos do mundo, como ferramenta importante na saúde e equilíbrio emocional. Apesar disso, ainda há um déficit muito grande de profissionais capacitados para atuar nesta área, e por isso existem vários cursos de formação para pessoas que desejam aprofundar seus conhecimentos. Este tipo de formação é sempre um trabalho que envolve o desenvolvimento pessoal do aluno, facilitado pelo estudo das flores em si e de várias formas de conhecimento que nos falam do crescimento emocional de uma pessoa. Ninguém sai de um curso de florais igual ao que era quando começou. Há sempre um profundo processo de transformação
e encontro consigo mesmo. Com a inclusão da terapia floral nas terapias complementares do SUS, a importância de oferecer formações de qualidade e com respaldo dos pesquisadores tornou-se maior ainda. Pensando nisso, oferecemos em Blumenau formações internacionais dos florais de Bach, da Healing Herbs Inglaterra, o programa de Practitioner dos florais da Califórnia, dos Estados Unidos, e estamos formatando o curso dos florais do Alasca. Esses sistemas têm o reconhecimento da comunidade mundial há mais de 30 anos e um banco de dados resultante da pesquisa de terapeutas do mundo todo. Outros aspectos importantes da terapia floral são o trabalho social e o estudo permanente. Em Blumenau conta com um círculo de estudos de terapia floral desde 2015, com reuniões mensais e aberto a todos os interessados. O estudo conjunto fortalece cada participante, incentivando-nos a encontrar novas formas de levar os florais a um número maior de pessoas. Desde novembro de 2017, o grupo do Círculo de Estudos de Terapia Floral participa do projeto Toque Terapêutico na FURB, junto com outras modalidades. Estamos desta forma cumprindo o nosso desejo de contribuir para o bem-estar da comunidade, com um retorno muito positivo das pessoas atendidas até o momento. A terapia floral está tornando-se cada dia mais conhecida e desmistificada, e convidamos cada um a experimentar o poder curativo desta modalidade de cura tão delicada e poderosa. A terapia floral promove o equilíbrio e a harmonização do físico, mental, emocional e espiritual. Ela iniciou em 1930 com o Dr. Eduard Bach, co-criador do sistema de Bach, e hoje existem vários sistemas no mundo, não mais exclusivos de flores. Por esse motivo, a terapia floral está sendo renomeada de terapia vibracional. As essências vibracionais possuem uma holografia das qualidades positivas de cada planta, flor, seres marinhos ou gemas. E essas qualidades é que irão afinar o organismo para que se promova o bem-estar geral e a promoção de saúde plena. O terapeuta floral e o cliente trabalham em conjunto, traçando os objetivos a serem conquistados e as mudanças necessárias. No caso de um medo paralisante, podemos usar o Rock Rose do sistema de Bach, que trará para a pessoa a coragem necessária para transpor esse medo e começar a analisar se ele é real ou imaginário. Por exemplo, uma pessoa que se sente paralisada ao ter que atravessar uma rua movimentada, que mesmo na faixa de pedestre e com o semáforo fechado não consegue atravessar, fica paralisada, ela, ao tomar o Rock Rose, começa a analisar a situação e buscar dentro de si a força que a fará atravessar tranquilamente a rua. O excesso de pensamentos repetitivos e preocupantes que aumentam a ansiedade podem ser diminuídos com o uso da essência White Chestnut. Ela irá trazer a paz interna, a calma e fazer com que a pessoa tenha clareza de pensamentos. Outra essência muito eficaz no tratamento da ansiedade é o agrímone, porque ela permite entrar em contato com os sentimentos. O antidepressivo natural do sistema de Bach é o mustard. Essas flores de um amarelo intenso trazem a alegria de viver, o calor necessário para dissipar a tristeza e a melancolia e transformar o estado de espírito cinzento em pura luz. É como se após um longo período de chuva ficássemos presos em casa e ao sair o sol sentimos vontade de ir para a rua, de comemorar, de viver. Para o sucesso, o terapeuta floral tem que selecionar as essências, orientar o caminho a seguir e estar atento ao processo evolutivo.
e o cliente tem que fazer uso da fórmula floral, executar as orientações, auto-observar-se e relatar os acontecimentos durante o processo. Os florais não têm contraindicações ou efeitos colaterais e podem ser utilizados por bebês em massagens e na água do banho, em crianças e adultos via oral, pele ou spray para ambiente. Vai construir, ampliar ou reformar? Venha para a Elétrica Zata. Aqui elaboramos projetos elétricos, laudos técnicos e tiramos suas dúvidas no andamento de sua obra, tanto residencial, predial ou industrial. Atendimento personalizado, entrega própria, produtos de qualidade e crediário facilitado. São mais de 20 mil itens para a instalação elétrica que você precisa. Tudo isso com preço que cabe no seu bolso. Elétrica Zata. Qualidade comprovada, satisfação garantida. Rua Paris 190 e Topala Norte em Blumenau. Telefone 3323-2888. Importa viver o tempo presente. Importa viver o presente. Em geral, tememos a morte, porque não sabemos o que significa viver. Não compreendemos o sentido da vida. Enquanto tivermos medo da vida, teremos medo da morte. O homem que não teme a vida, não teme a insegurança, porque compreende que interiormente, psicologicamente, não existe segurança nenhuma. O único tempo que nos pertence é o presente. O passado, que pode nos deixar lições, já foi e não nos pertence mais. Importa viver bem o presente. No próximo dia 2 de julho, às 19h30, no Salão Nobre da Catedral São Paulo Apóstolo, a palestra promovida pelo programa Sobre a Verdade, um Olhar, cujo tema será Comunicação, Empreendedorismo e Espiritualidade. O palestrante Edemilson Câncio, promotor de felicidade, especialista em comunicação, teólogo, formado em letras, diretor da Viax Educação e diretor da Rádio Germânica. Edemilson abordará durante a palestra como desenvolver habilidades comunicacionais, o que é empreendedorismo, espiritualidade, descobrir como o poder da fé, colocada em prática no dia a dia, pode nos fazer sermos sinal de esperança no mundo de hoje. Sentem-se amados aqueles que perdoam um ao outro e que não transformam a mágoa em munição na hora da discussão. Sente-se amado aquele que se sente aceito, que se sente bem-vindo, que se sente inteiro. Sente-se amado aquele que tem sua solidão respeitada, aquele que sabe que não existe assunto proibido, que tudo pode ser dito e compreendido. Sente-se amado quem se sente seguro para ser exatamente como é, sem inventar um personagem para a relação, pois personagem nenhum se sustenta há muito tempo. Sente-se amado quem não ofega, mas suspira, quem não levanta a voz, mas fala, quem não concorda, mas escuta. Agora sente-se e escute, diz Marta Medeiros. Eu te amo não diz tudo.
Olá, eu estou aqui hoje para falar sobre 3 temas maravilhosos que impactam sobre a vida de todos os seres humanos: a comunicação, o empreendedorismo e a espiritualidade. Temas esses que nós estaremos abordando nesta palestra extraordinária para você que mora em Blumenau e no Vale do Itajaí, nesta segunda-feira, dia 2 de julho, às 19h30, no Salão Porta Aberta da Catedral São Paulo Apóstolo. Primeiro vamos falar um pouquinho sobre a comunicação. Comunicação é a arte e habilidade de se relacionar com as outras pessoas, de dizer muito utilizando poucas palavras. Mais do que aquilo que se fala e aquilo que se escreve ou se transmite para as outras pessoas, a comunicação eficaz e persuasiva é uma forma de você se comportar, se relacionar. Você comunica aquilo que você é de verdade para as outras pessoas. Você pode aprender a utilizar as palavras, a voz, a imagem, a expressão corporal e melhorar de maneira significativa a forma como você se relaciona com seus amigos, com seus filhos, com a sua esposa, com seu marido, com a sua família e muito mais no mundo do trabalho. Líderes são pessoas que se comunicam de maneira extraordinária, cativando os outros, não só pelo que dizem, mas principalmente porque um líder, uma líder, é uma pessoa que fala e expressa aquilo que vive 24 horas por dia. Venha para aprender mais sobre a voz, o olhar, a expressão corporal e como você pode se tornar um comunicador, uma comunicadora eficaz, sendo um agente de transformação planetária, fazendo com que ecoe na humanidade inteira a sua mensagem na mente de milhões de outras pessoas. Empreendedorismo. Nós vivemos hoje no Brasil e no mundo uma crise de valores e uma crise financeira avassaladora. O modelo político, social e econômico que ainda é o prevalecente é decadente, não serve mais. As pessoas precisam de um novo modelo, de uma nova era, de um novo mundo. Um mundo onde valores como a sustentabilidade, a economia solidária, a transformação efetiva da vida de todas as pessoas precisa acontecer. Ser empreendedor é uma das únicas saídas para nós transformarmos a realidade de vida das pessoas. Se você busca para a sua vida aprender a se tornar um empreendedor, descobrir como a educação financeira e o empreendedorismo podem transformar para melhor a sua vida, participe da palestra e você vai descobrir que por detrás de toda a crise o que existe é uma grande oportunidade de nós nos superarmos e encontrarmos no dia a dia a melhor versão de nós mesmos, de nós mesmas. Espiritualidade é uma forma de caminhar, é um jeito de andar. Não é algo de uma igreja, de uma religião ou de seres extraterrestres de outro planeta. Espiritualidade é a forma como você respira, é a forma educada e gentil como você respeita o seu próprio corpo, a sua mente, o seu espírito, as emoções e principalmente como você respeita a dignidade divina e humana que habita por dentro de cada ser humano que você encontra no dia a dia. Espiritualidade, mais do que palavras de um livro, de uma religião ou de um culto ou uma pregação, é uma forma de viver no dia a dia, sendo sinal da presença de Deus na sua própria vida e na vida das outras pessoas. Então, se você deseja aprender de verdade, se comunicar melhor, entender como o empreendedorismo pode transformar a sua vida e o que significa isso, espiritualidade, e como essa espiritualidade ela pode nos envolver e fazer com que a gente se torne um ser humano melhor, participe dessa nossa palestra no dia 2 de julho, às 19h30, no Salão Porta Aberta da Catedral. Para falar sobre comunicação, ela começa desde cedo, quando a gente vem para a vida nesse planeta, começa a aprender a falar, começa a se relacionar. A primeira expressão do ser humano comunicativa é o choro de uma criança. E olha que convincente, experimentem ter um bebezinho dentro da sala do quarto e deixar ele chorando. Ninguém consegue fazer nada, nem dormir, nem trabalhar. O bebezinho descobre que a primeira maneira de se comunicar com os outros de maneira altamente eficaz é chorar. Vejam as crianças, quando elas batem o pé, birram e choram,
elas fazem com que qualquer pessoa, seus pais, seus familiares, seus professores, as pessoas adultas que estejam próximas, tenham que tomar uma atitude. Quando nós somos crianças, nós nos comunicamos com intensidade, com verdade, sem preconceito e sem medos. Parece que ao passar pela igreja, pela escola e pela mídia, nós entramos num processo de emburrecimento e endurecimento. Eu digo que parece mandioca, que quanto mais cozinha, mais dura fica. É a mandioca que não é de boa qualidade, mas a comunicação ela pode amolecer mentes, amolecer corações e você pode ter uma performance comunicacional altamente eficaz, cativando e inspirando as pessoas. Por aquilo que você fala, por aquilo que você transmite através do seu comportamento nas 24 horas de cada dia. O empreendedorismo hoje no Brasil e no mundo, pensando em sustentabilidade, em ecologia, em valorização dos seres humanos, em utilização da revolução tecnológica digital ao nosso favor, é a alternativa para superar a crise. Existem possibilidades para que qualquer pessoa e qualquer família do Brasil e do mundo possa viver dignamente, tendo alimentação qualitativa na sua mesa, da sua casa, da sua família e tendo uma renda efetiva que transforme a sua vida para melhor. Pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês. Para você que quer saber muito mais sobre isso, participe da nossa palestra nesse dia 2 de julho. Eu estarei lá esperando por você. Um sopro iluminado, gratidão e muito obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau. Vai construir, ampliar ou reformar? Venha para a Elétrica Zata. Aqui elaboramos projetos elétricos, laudos técnicos e tiramos suas dúvidas no andamento de sua obra, tanto residencial, predial ou industrial. Atendimento personalizado, entrega própria, produtos de qualidade e crediário facilitado. São mais de 20 mil itens para a instalação elétrica que você precisa. Tudo isso com preço que cabe no seu bolso. Elétrica Zata. Qualidade comprovada, satisfação garantida. Rua Paris 190 em Topava Norte, em Blumenau. Telefone 3323-2888. Ninguém poderá carregar os fardos de suas dores. Eduque-se com o sofrimento. Ninguém entenderá os problemas complexos de sua existência. Exercite o silêncio. Ninguém seguirá com você indefinidamente. Acostume-se com a solidão. Ninguém acreditará que suas aflições sejam maiores do que as do vizinho. Liberte-se delas com o trabalho da autoiluminação. O tema a ser desenvolvido hoje pela advogada e professora universitária e filiada ao Instituto Brasileiro de Direito da Família, Caroline Hilário Arnold, é alimentos. As leis dos alimentos prevê os chamados alimentos provisórios que são fixados pelo juiz com o objetivo de assegurar as necessidades urgentes do alimentado. Vamos entender um pouco mais essa matéria. No programa anterior, abordamos o assunto alimentos gravídicos. Continuando a falar sobre esse tema, hoje trataremos sobre alimentos provisórios, que estão previstos na Lei 5.478 de 1968, a então chamada Lei dos Alimentos. Os alimentos provisórios são fixados pelo juiz com o objetivo de assegurar as necessidades urgentes do alimentado
e, como o próprio nome já diz, possui um caráter paliativo, ou seja, pode vir a sofrer alterações. Que alterações seriam essas? Uma majoração, um aumento, uma minoração, que seria então a diminuição, ou até mesmo a extinção, até o momento da sentença que é proferida no processo. E como esses alimentos são então fixados pelo juiz? Eles são fixados no início de um processo, em caráter liminar, e decorrem de uma prova pré-constituída, que seriam provas apresentadas pelo autor desse processo, pelo requerente, sobre a necessidade de quem está pleiteando esses alimentos e a possibilidade de quem deverá pagá-los. Ou seja, qual seria o valor para suprir essas necessidades, essas despesas do alimentado, sempre considerando a proporção entre o rendimento, a possibilidade do pagador e a necessidade. Uma vez que a lei ela não estabelece um valor ou um percentual fixo para esses alimentos, sempre o juiz que vai fazer então uma ponderação, uma proporção entre esse trinômio, necessidade, possibilidade, proporcionalidade. E a partir de quando é que são devidos os alimentos provisórios? A partir de quando é que eles devem ser pagos então? Desde o momento em que são fixados pelos magistrados, já cabe ao alimentante iniciar imediatamente o pagamento, a fim de atender às necessidades dessa criança, desse adolescente ou desse alimentado que está sendo então beneficiado. É importante esclarecer 2 pontos. O primeiro é que a definitividade dessa sentença, ou seja, antes do trânsito em julgado, quando não cabe então mais nenhum recurso daquela decisão, não impede a cobrança dessa verba alimentar que foi fixada liminarmente. E o segundo ponto a ser destacado é que na sentença, caso venha ocorrer uma modificação ao final do processo do quanto que foi estabelecido lá no início de forma provisória, ocorrerá então uma retroação desses efeitos desde a data em que aquele alimentante foi citado, ou seja, o alimentante deverá pagar desde a data em que ele foi citado, aquela intimação lá do início do processo, e nesse caso somente se tratar de uma majoração do valor. A certeza dos verdadeiros iniciados não vem da crença, menos ainda da ciência, mas vem da experiência. O homem que não tem a experiência de Deus não realizou o destino da sua existência. Vamos ouvir o ensaio de Humberto Roden, da crença para a experiência. Até o fim da Idade Média, prevalecia na cristandade o período da crença em Deus, na imortalidade, no Cristo, no mundo espiritual. Com o fim da Idade Média, grande parte da cristandade e da humanidade ocidental abandonou a crença e, com o início da Renascença, muitos proclamaram a ciência como elixir da felicidade. A crença, que é um ato de boa vontade, foi substituída pela ciência, que é um ato da inteligência. Hoje, porém, após quase 5 séculos de renascença e no apogeu da ciência, a nova humanidade está iniciando o 3º estágio da sua evolução ascensional, para além da crença e da ciência, rumo à experiência de Deus e do mundo invisível. Se a crença foi um ato de boa vontade e a ciência um ato da inteligência, a experiência é o despertar da razão, do Logos, do Cristo. A crença corresponde à infância,
A ciência é da adolescência, a razão é da maturidade. O grosso da humanidade continua no período da crença, porque a imensa maioria do gênero humano se acha ainda no plano da infância espiritual, em que a única atitude é a de crer em Deus e no mundo espiritual. Nem é provável que, em tempo previsível, haja uma humanidade que consiga ultrapassar o estágio da crença, uma vez que a evolução progride com passos mínimos em espaços máximos. Para esta humanidade, a crença é necessária, porque é um freio disciplinar para conter o homem dentro de certos limites da moralidade. Apenas uma pequena elite da humanidade ocidental conseguiu ultrapassar a crença baseada em testemunhos alheios e entrar na experiência própria de Deus e do mundo invisível. Os que perdem a crença sem atingirem a experiência caem facilmente na descrença. A elite dos experientes sabe que essa experiência do mundo superior não é um ato transitório, mas uma atitude permanente do homem, uma abertura ou receptividade em face do mundo superior. Para ter experiência da realidade invisível, deve o homem ser invadido pela alma do universo que é Deus. Esta disponibilidade cósmica do homem consiste num total esvaziamento do ego que, segundo leis infalíveis, preludia o que certas teologias chamam graça, o que no entendimento dos mestres criam na alma o Cristo ou o reino de Deus. Durante esse trânsito ou ego-esvaziamento, o homem ignora totalmente a sua personalidade humana, mas fica perfeitamente consciente da sua individualidade divina. Os místicos são unânimes em exigir esse domínio do ego para que possa nascer o reino de Deus no homem. Se o grão de trigo, o ego, não morrer, ficará estéril, mas se morrer, produzirá muito fruto. Após esse nascimento do Cristo interno, o homem tem uma experiência direta e imediata de Deus. Esta experiência gera uma absoluta certeza de Deus. Certeza essa que transforma toda a vida individual e social do homem. Bem assim. Existem 3 coisas na vida que não se recuperam: a palavra depois de proferida, a ocasião depois de perdida e o tempo depois de passado. É tempo de meditar, de buscar, de agradecer, de plantar a paz, tempo de oração, tempo de abrir os braços, de abrir as mãos e de ser mais irmão. Tempo de recomeçar, tempo de concessão, tempo de compromisso, tempo de salvação, tempo de perdão, tempo de desapego, de libertação, de passagem para a luz, para o amor, para a vida. É tempo de ressurreição, que a paz e o bem estejam nos seus passos. Até!
motivação é o combustível dos fortes, daqueles que determinaram a vitória, seja em que campo for, e não desistem, mesmo com o sol intenso, com o frio que queima, mesmo diante da montanha mais alta, porque sabem que basta seguir em frente. Sobre a verdade, um olhar.